Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 9. Título: Presbítero à intempérie. 1. Informa a Agência Eclésia da Igreja Católica em Portugal que 80 padres da Diocese de Viana do Castelo, é muito padre junto em diocese tão pequena, e quando a espécie clerical se encontra notoriamente em vias de extinção, estiveram reunidos a refletir sobre a família e o sacramento do matrimónio numa abordagem teológica e jurídico-pastoral. Toda esta grande frase está entre aspas. A temática, assim formulada, é tipicamente eclesiástica e por isso não atraiu ao local os profissionais da grande informação, para lá dos que voam rasteiro e subservientes e reverentes se dedicam aos média da Igreja, todos eles geralmente comida sem sal e sem sopro, o de Jesus, que está visto, se por eles passassem pelos locais onde eles se concebem e materializam, levaria tudo pelos ares, tão beata é a linguagem utilizada, e tão beatos são os conteúdos moralistas e conservadores também, que habitualmente enchem as cabeças de quem os escreve e ou diz via rádio e TV, naqueles programas que a RTP2 faz o favor de emitir diariamente, de segunda a sexta, num espaço exclusivo das igrejas, onde a maior fatia do tempo vai fatalmente para a Igreja Católica, ou ela não fosse uma espécie de império religioso a dominar grande número de consciências, inclusive a de ateus ou agnósticos, sobretudo se estes integram os executivos do grande dinheiro ou do grande poder. 2. Autocorrijo-me. Quanto a sal, ainda se poderá dizer que os média eclesiásticos têm, mas são só daquele que já perdeu a força, e nem para a esterqueira serve. E a prova provada disto mesmo que acabo de escrever, aqui é a referida notícia da Agência Eclésia, coisa mais murcha, mais insonsa, mais sem graça, inócua, só mesmo para registrar o facto, o óbito, que não para nos alimentar e mobilizar para causas que verdadeiramente interessem às pessoas de carne e osso, a começar no caso deste evento pelas pessoas que estão constituídas em família. 3. Mas que querem? Dos clérigos, homens a viver à parte dos demais, proibidos de constituir família, de viver afetos, a residir em casas grandes, às vezes com muitos quartos, mas sozinhos, quando muito com uma empregada doméstica ou mulher a dias, numa solidão de meter dó, reduzidos ao papel de funcionários eclesiásticos, párocos carregados de rotinas e de tiques sagrados, fobias em relação às mulheres, rodeados de criancinhas de catequese que, entretanto, nem eles próprios são capazes de dar, e de adolescentes vestidos de túnicas brancas que os tornam efeminados e eunucos, objeto de riso e de escárnio por parte dos seus companheiros que saudavelmente nunca alinharam naquilo, rezadores de breviários e de missais, onde constam montanhas de palavras que não são deles e que têm o condão de tornar as suas mentes mais pequenas e obscurecidas, sem assunto para tertúlias, impotentes para debates sobre temas nos quais se joga o presente e o futuro das populações e dos povos, especialistas do sagrado que nem eles sabem, mas é assim como uma espécie de reserva ou de feudo, não de Deus ou de Jesus, saudavelmente secular e político, mas de Deus, o demoníaco, cuja glória maior é ter seres humanos castrados, incultos, analfabetos, iletrados, religiosos, domesticados, submissos, subservientes, não ilustrados, não evangelizados, assíduos aos cultos sem cultura e sem profecia nos templos e nos santuários, numa alienação sem medida que os faz chorar, que faz chorar as próprias pedras, que outra coisa há a esperar destes clérigos. 4. Triste sina,
a dos clérigos católicos. O sistema eclesiástico fê-los assim, à sua imagem e semelhança, para melhor poder dispor deles a tempo inteiro, sempre a troco de nojentas mordomias, de privilégios que são vergonha e ridículo, de honrarias cheias de nada, de poder autocrático que desumaniza e desfraterniza quem o exerce como pequeno monarca absoluto, mas de papel. Sei do que falo, e falo com lágrimas. Também me quiseram fazer assim, que eu cumprisse tão desgraçado papel. Mas felizmente, desde cedo, percebi que ser presbítero ordenado da Igreja do Porto não era de modo nenhum igual, muito pelo contrário, a ser clérigo, pronto para todo o serviço ao obscurantismo e ao moralismo eclesiásticos, ambos perversamente empenhados em que as pessoas humanas nunca o cheguem a ser apenas coisas, minhocas, humilhação ambulante e rastejante. 5. Reagi energicamente a essa orientação com uma lucidez cada vez mais intensa e com aquela firmeza que a humildade e a pobreza por opção sempre dão a quem faz delas suas companheiras de todas as horas. O sistema eclesiástico reagiu e defendeu-se e passou a aplicar-me todos aqueles truques e todas aquelas ameaças em que é perito, para ver se me lavava o cérebro. Em vão. Continuei e continuo a reagir e a resistir, e a deixar-me conduzir pela alegria e pela liberdade que o Espírito Santo de Jesus sempre realiza em quem não aceita perder a face nem vender a alma. 6. Retiraram-me então sem qualquer processo canónico, sumário que fosse, o estatuto de clérigo e de funcionário eclesiástico. Pensaram que com isso me castigavam e afinal libertaram-me. O ministério de presbítero da Igreja do Porto não se atreveram a retirar-me, pelo menos por enquanto. Ora, para ser presbítero da Igreja do Porto é que esta, em comunhão com a Igreja Universal, um dia e em boa hora me ordenou. Repito, ora, para ser presbítero da Igreja do Porto é que esta, em comunhão com a Igreja Universal, um dia e em boa hora me ordenou. Não para ser clérigo. Desde então não traí, não me vendi, não me reduzi a clérigo. Permaneci o que todos os que, como eu, um dia foram ordenados presbíteros da Igreja, deveriam também permanecer. 7. Ainda cheguei a pensar que esta minha fidelidade ao ministério presbiteral de evangelizar os pobres estava a exigir-me um elevado preço, até que algum tempo depois percebi que não, pois tudo o que eles me retiraram não me passa de esterco, lixo eclesiástico, infantilismo, horrores, fétidos odores, a cera queimada, bafio, pesadelos e fobias de todo tipo. Em contrapartida, tenho crescido de dia para dia em liberdade, em alegria, em dignidade e em graça. 8. Deixei as sacristias, os templos e os altares, onde o próprio Jesus nunca esteve a presidir a nada, só a ensinar, subverter e a utilizar o chicote contra os vendilhões que lá enriqueciam, e tornei-me presbítero da Igreja do Porto no mundo, nas casas das pessoas e em todos os outros locais onde entrem pessoas, crentes e não crentes. É no mundo que permanentemente vivo, mas sem ser dele. Vivo nele como um pequenino sinal de contradição jesuânico que ilumina, liberta, alegra muitas consciências e desencadeia ódio, muito ódio, em muitas outras,
nomeadamente aquelas que ainda estão possessas do eclesiástico e do demoníaco, que é o religioso, juntamente com o dinheiro acumulado concentrado e o poder império. 9. Só por isso, um presbítero à intempérie, feliz, irmão universal, nos antípodas daqueles 80 padres, na sua esmagadora maioria párocos da Diocese de Viana do Castelo, que um destes dias estiveram, aspas, a refletir sobre a família e o sacramento do matrimónio numa abordagem teológica e jurídico-pastoral, fecha aspas, sem que daí resultasse nada de graça e de verdade para eles e para as populações e para os povos. 10. De resto, o que têm teologicamente a dizer sobre o matrimónio aqueles que estão canonicamente proibidos de o realizar nas suas vidas e que, para cúmulo, ainda se atrevem a presidir como condição sine qua non para todos eles serem válidos aos matrimónios canónicos das outras pessoas, quando essa determinação canónica ou eclesiástica é um abuso e uma prepotência, intromissão clerical, teologicamente injustificável e indefensável, imposta a partir do século XVI pelo Concílio de Trento, em muitos aspectos de má memória. Vou repetir esta pergunta. De resto, o que têm teologicamente a dizer sobre o matrimónio aqueles que estão canonicamente proibidos de o realizar nas suas vidas e que, para cúmulo, ainda se atrevem a presidir como condição sine qua non para todos eles serem válidos aos matrimónios canónicos das outras pessoas, quando essa determinação canónica ou eclesiástica é um abuso e uma prepotência e intromissão clerical, teologicamente injustificável e indefensável, imposta a partir do século XVI pelo Concílio de Trento, em muitos aspectos de má memória? Não sabiam? Pois ficam agora a saber. E, por favor, não se esqueçam de passar a notícia a toda a gente, porque, como já sabem, é a verdade, e só a verdade, que nos faz livres. 2007, outubro 31. Termina assim o capítulo 9 de Novo Livro do Apocalipse ou da Revelação. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto à intempérie.